nós estamos aqui com o nosso entrevistado, o Eliel, vice-presidente de operações da agência Clique Sobar. A agência Clique Sobar é uma das empresas mais premiadas no mundo e no país na sua área, a área de marketing digital. Tudo bem, Eliel? Como Tudo bem? Eliel, nós gostaríamos, em primeiro lugar, de que você nos explicasse um pouco sobre essa fusão entre a agência Clique e Sobar, para que o nosso mercado, o público que não tem muita intimidade com nossos assuntos, venha tomar conhecimento como procede isso. Então, Fernando, o mercado publicitário mundial, ele tem cada vez mais se aglomerado em 5 ou 6 grandes grupos de comunicação. Isso não é diferente no Brasil. O que acontece é que o Brasil, devido a todos esses, principalmente nos últimos 4 anos, esse período de crescimento todo que o Brasil vem vivendo, chamou muita atenção de investidores internacionais, seja na área do petróleo, seja na área de hotelaria, seja na área de publicidade e propaganda. O que fez com que vários grupos passassem a investir no Brasil. Esse foi o caso da Isobar. A Isobar é uma divisão do grupo Aegis. O Aegis é um grupo inglês e o Aegis não tinha uma operação no Brasil. Então decidiu, através desse subgrupo que é o Isobar, que cuida só de agências digitais, fazer um investimento na agência Clique no Brasil. E a agência Clique Brasília, como é que ela nasceu? Conta um pouquinho essa história do nascimento, do surgimento da agência em Brasília. A agência Clique, na verdade, nasceu com uma outra operação que também foi parecido com essa vinda do Isobar. A agência Clique nasceu de uma agência aqui que era a Atelier, da qual fazia parte eu, o Ronaldo Clay, o Rafael Vasconcelos, o Ricardo Figueira e o Regis. Então nós éramos 5 amigos, 5 garotos, a gente tinha acabado de sair da faculdade e na época a gente montou uma pequena agência que fazia sites, campanhas de internet. A agência Clique na época só tinha em São Paulo e tinha ganho a conta aqui na época da Brasil Telecom. E eles precisavam atender a Brasil Telecom a partir de uma estrutura em Brasília. Então nós fizemos uma joint venture entre a agência Clique e a Atelier, que era a minha empresa, isso em 99. Você vê como eu comecei a trabalhar cedo, né, Fernando? Era muito menino naquela época. E de 99 para cá, a agência Clique vem se estabelecendo nesse mercado. Se a gente pegar hoje as agências que trabalham com digital, pouquíssimas começaram lá em 99, quando a gente começou. Sim. Então, a história da agência Clique se funde com a história da publicidade em Brasília, né? Com certeza. Eu acompanho, lógico, isso é obrigação de ofício. E acompanhei o sucesso da agência Clique no seu início, atendendo contas importantes. E depois tivemos aí uma queda, uns problemas e tal. E agora vem o ressurgimento da agência Clique com muito sucesso, com bastante vigor. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre aquela fase que foi um pouco difícil, às vezes a gente não gosta de comentar, mas é bom a gente conversar um pouquinho para poder depois falar do valor profissional e de liderança que você e mais a sua equipe implantou a partir desta ressurreição, dessa reinauguração, que você reinaugurou a agência no ano passado. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso, por favor. Então, Fernando, existe uma característica do mercado de Brasília, eu costumo brincar com o pessoal de São Paulo, que quando você ganha uma conta em Brasília, você tem data para perder. Porque o contrato ele é um contrato de 4, 5 anos, diferente da iniciativa privada, se você estiver fazendo um bom trabalho, você pode continuar atendendo aquela conta indefinidamente. Em Brasília não é assim que funciona. Quando você ganha uma conta, você ganha um contrato de 4, 5 anos. E toda a agência que está em Brasília há mais de uma década já vivenciou esse tipo de cenário de você ter que fazer um downsize de equipe, porque infelizmente na época a gente perdeu a conta da Caixa Econômica Federal, a gente trabalhou com a Caixa um bom tempo. Aproveitando a deixa sua sobre manter a agência pequena, mas com seus talentos, eu gostaria de perguntar a você como procede a agência Clique na hora de contratar profissionais para fazer parte do seu quadro. Então, Fernando, esse sem dúvida é o maior problema que a gente está vivendo hoje. Então, hoje nesse momento, a gente deve ter 3, 4 vagas de profissionais de alto nível que a gente não consegue preencher. É mesmo? O que acontece é que
as agências offline, algumas começaram a criar seus departamentos digitais até por uma exigência dos clientes. Com isso, eles tiraram alguns talentos do mercado digital e levaram para dentro do mundo offline. E hoje a gente tem uma carência muito grande. A gente não consegue achar diretores de arte, redatores, arquitetos de informação, que são profissionais muito característicos do meio digital. A gente está tendo uma dificuldade muito grande. Para você ter ideia, a gente está tentando importar agora de Goiânia, tentando importar de Porto Alegre, importar de Salvador, de outros mercados onde a gente possa ser atrativo para trazer esses profissionais para trabalhar em Brasília. Perfeito. Ainda sobre mão de obra, que para mim é a matéria-prima de qualquer empresa ou qualquer prestadora de serviços, né? Quando esse profissional é contratado, existe um investimento da Clique Sobar no sentido de melhorar seu conhecimento, cursos, treinamentos, enfim. Qual o procedimento após a contratação desses profissionais? A gente tem dentro da agência, Fernando, uma maneira muito nossa de fazer trabalho. Então é normal que quando o profissional entra, ele fique um período de 30 a 45 dias fazendo uma imersão nos nossos processos, tanto de construção, de grandes portais, quanto no dia a dia da agência. Isso é muito importante porque você falou ainda há pouco que a agência Clique, por ser pioneira, criou mão de obra, formou mão de obra para outras empresas que se estabeleceram, foram se estabelecendo e contratando profissionais, formando seus quadros. Isso é assim mesmo, isso é coisa do mercado, isso é regra, a ação da livre iniciativa leva a esse tipo de concorrência, né? Agora vamos falar um pouco dos clientes. Quais os clientes hoje atendidos pela agência Clique em Brasília? Em Brasília, hoje a gente atende o Banco do Brasil, a Embratur, Infraero, a gente tem um contrato com o Sebrae e a gente atende o Bob's do Rio pelo escritório de Brasília. É uma curiosidade minha, você sabe que a gente circula muito como editor do blog, sou jornalista, sou publicitário, amigo de todos. A gente sempre vê alguns comentários com relação à verba. A verba da publicidade vai diminuir porque a verba foi para digital, a verba da publicidade vai diminuir porque foi para o marketing promocional. E, na minha opinião, não diminui nada. Não. O importante é o resultado final do cliente, a sobrevivência e a atuação desse cliente. Qual a sua opinião com relação a isso? Fernando, é assim, contra fatos não há argumentos. O bolo publicitário no Brasil vem aumentando, não vem diminuindo. Fantasticamente. Então, assim, quando você pega iniciativa privada, e é curioso porque às vezes o governo parece que reage 3, 4, às vezes 5 anos depois da iniciativa privada. Isso é muito resolvido, é muito claro. Existe um espaço hoje para as agências que trabalham especificamente com digital e existe espaço para as agências que trabalham com offline. As mídias, na verdade, elas trabalham juntas e não separadas. Elas não diminuem, elas aumentam. É curioso isso, porque você não divide, você multiplica o bolo publicitário. E quando a gente pensa em governo especificamente, Fernando, a atividade de redes sociais é fundamental. Você imaginar que hoje diversos órgãos de governo não têm empresas especializadas trabalhando a sua imagem nas redes sociais, enfim, é temerário, porque é realmente onde o cidadão tem espaço para discutir, para perguntar, para questionar. E é curioso que quando o governo não faz, esses espaços surgem paralelamente, por iniciativas de ONGs ou de pessoas físicas, e a discussão que deveria ser com o governo se dá em um outro ambiente. Então, um exemplo claro disso é o investimento hoje do governo em redes sociais, e aí quando eu falo de modo geral, tanto governos estaduais quanto prefeituras, é difícil a gente conseguir pensar um bom exemplo de uma gestão participativa e transparente usando os canais de comunicação como as redes sociais hoje no Brasil. Com relação à mão de obra que você falou, a dificuldade de encontrar as mão de obra em Brasília, você tem alguma opinião com relação às universidades, ao terceiro grau? As universidades podem colaborar com essa formação, com essa mão de obra? O que você acha disso? Eu acho que sim, Fernando. A gente fez um trabalho muito bacana com o CEUB no ano passado e dá para ver que as universidades estão preocupadas com isso. A academia quer participar desse movimento. Na Católica também tem o Ronaldo, que faz um trabalho muito bacana lá, tentando juntar cada vez mais a academia. Tem iniciativas como a própria Funil, que tenta juntar ainda mais os profissionais que acabam de sair da academia com o mercado. Então, acho que essas iniciativas existem. Eu tenho a sensação de que falta um pouco mais o mercado e as agências se juntarem
e fazerem as promoções que às vezes tem em São Paulo, quer dizer, transformar o mercado numa coisa mais atrativa, mostrar quais são as possibilidades, não só de emprego, mas de crescimento, o quanto o mercado está vibrante com isso, né? Perfeito. E, Eliel, antes de finalizar, eu queria conversar contigo uma coisa. As agências de propaganda e as agências de mídia digital, logo no início desses contratos, tem aquelas duvidazinhas, aqueles cochichos, aqueles acertos. As nossas queridas agências de propaganda falam, olha aí, tá vendo? Estão pedindo help para nós e tal. Como é que está esse relacionamento? Está legal? Está melhorando? Está bom? Está ótimo? Com as agências com quem a gente tem contato, Fernando, eu acho que a relação está muito boa. Tem cada vez mais sido uma relação de troca, em que a gente acaba usando algumas coisas que as agências offline fazem, eles usam o material que a gente faz. Então, eu acho que aos poucos essa engrenagem vai se azeitando mais, Fernando. E é fato que quando tem um contrato formal, como é o caso do Banco do Brasil, a pressão existe muito quando a coisa ainda é informal, quando é contrato job a job, quando não existe uma agência estabelecida. Uma vez que a coisa está estabelecida e o escopo está definido entre as agências, o trabalho se dá muito bem. Eu queria agradecer a tua presença aqui. É o primeiro passo do videoblog que nós estamos dando. Hoje vamos receber outros convidados aqui para entrevistarmos e conversarmos. E quero desejar muito sucesso, Obrigado. Que a agência cresça bastante, que empregue muita mão de obra e que Deus te abençoe e te dê muita saúde. Obrigado, Fernando. Para mim é uma honra ter sido convidado logo no início. Enfim, você sabe que você é um grande amigo, você é um nome que representa o mercado de publicidade de Brasília, é um cara que sempre lutou para a gente ter um mercado mais fair, para que as pessoas conversassem, e tenho certeza que vai ser um grande sucesso, como já é o seu blog, né, Fernando? Acho que essa nova fase do seu blog vai abrilhantar ainda mais. Obrigado, parabéns.